Olá, tudo bem? Boa noite para você de Tucuruí, Novo Repartimento, Goianésia, Rio Branco. E para você também que sintoniza a gente aí pelas redes sociais, está chegando para você o nosso TJ Regional, edição da noite, com os seguintes destaques. Presidente de associação diz que ribeirinhos precisam de auxílio após cheia do Rio Tocantins. Projeto social fecha em razão do Covid-19. 8 são os envolvidos na morte e esquartejamento de adolescente no Getati. Esse é o nosso TJ Regional, edição da noite, que já está no ar. Projetos sociais da Igreja Batista em Vila Permanente estão suspensos em decorrência do coronavírus. A Casa de Apoio aqui da Igreja Batista da Vila Permanente vem passando, claro, por muitas dificuldades em virtude do novo coronavírus. A gente vai conversar com o pastor Pires para ter informações mais detalhadas acerca desse assunto. Infelizmente, né, pastor, muitas pessoas estão deixando de ser ajudadas com as ações sociais que vocês tinham aqui em virtude a essa pandemia. É verdade, a gente tem que encarar a realidade, né? Embora com pesar muito grande no coração e sabendo da importância da Casa de Apoio para as pessoas que vêm do interior para se internar no Hospital Regional e também agora na UNACOM, mas nós não podemos desconsiderar as orientações da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde e até mesmo da Secretaria Municipal de Saúde do nosso município. É uma realidade essa pandemia, essa contaminação, e nós estivemos na urgência de fechar esse trabalho social, porque é recebendo pessoas de todos os lugares, e as pessoas que trabalham também na Casa de Apoio são pessoas com idade já de risco, por isso com muita tristeza tivemos que fechar. Senti muita tristeza no coração, alguns irmãos que trabalharam na Casa de Apoio até se emocionaram, choraram, mas nós tivemos que lidar com a coisa na parte técnica, que é reconhecer que é um perigo muito grande continuar aberto. Aí tivemos que fechar os dois trabalhos sociais, que é a Casa de Apoio e o Restaurante Popular. Infelizmente ainda sem data para retorno, né? Sem data, porque estamos aguardando aí a liberação aí da Secretaria Municipal para a gente poder, mas tão somente a gente tiver a liberação num dia, no outro já estará aberto. Agora, pastor, quais eram os serviços que eram oferecidos aqui por vocês? Olha, aqui na Casa de Apoio, no Hospital Regional, que serve aqui a toda essa região, as pessoas vinham do interior, internavam aí o seu ente querido, o seu amigo, e não tinha lugar para ficar. Então, se o seu parente ficasse internado aí 5 dias ele ficava pela rua. Se tivesse dinheiro para comer, comia. Se não tivesse, não comia. E dormia muito menos. Então, vendo essa situação, enxergando essa realidade, eu reuni com a liderança da Igreja Batista da Vila 10 anos atrás, e nós transformamos este templo aí antigo na Casa de Apoio. Então a pessoa vem, interna o seu ente querido no Hospital Regional, e ele vem e fica hospedado aqui o tempo que precisar. Se o seu amigo, o seu parente vem internado, ficar internado uma semana ele pode ficar aqui hospedado, tomando café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e dormindo. Aqui tem toda a condição de uma hospedagem como se fosse um hotel. E tudo isso gratuitamente para a pessoa que vem. E eu quero aproveitar e dizer aqui, porque esse trabalho, nós temos aí algumas pessoas extra-igreja que nos ajudam, mas não há nenhuma ajuda de poder público nenhum, nem municipal, nem estadual, nem federal. Não é por falta de projeto, mas nós não temos ajuda de nenhum poder político. É mesmo a igreja e mais alguns que não são membros da igreja que também apoia. Mas não tem. E é um trabalho que nós fazemos com muita honra e com muita alegria. Estamos aguardando aí com paciência e, como eu disse, se liberar hoje, amanhã já estará funcionando, se Deus quiser. Presidente de associação diz que ribeirinhos precisam de auxílio após a cheia do Rio Tocantins.
Estamos aqui na Povo e vamos conversar com Ademar Ribeiro. Ele vai falar sobre algumas dificuldades de ribeirinhos que estão enfrentando agora nesse período de chuva, nesse período de inverno. Ademar, como é que está a situação dos ribeirinhos? Bom, a situação dos ribeirinhos da nossa região, São Associado da Povo, é uma situação drástica. Devidamente o acúmulo da água no início do inverno, que a Eletronorte acumulou para deixar com que a água, com medo de a água não chegasse nas alturas. Ela acumulou água e, de repente, com a chuva, eles ficaram com medo e soltaram essa água de uma vez, que terminou prejudicando a lavoura dos ribeirinhos. Então, nós perdemos toda a lavoura que foi plantada no início do ano. Parte dessa população estão sem nada nesse momento, porque morreu tudo que era seus. Inclusive tiveram problema nas suas casas, seus bens material foi perdido, que foi de repente, e isso fez com que a população, em virtude também da questão do Covid-19, que não estão podendo fazer nada, ficaram aí alheio, sem nada. Então nós questionamos aí, fizemos ofício diretamente para a Defesa Civil de Belém, cobrando uma assistência a essa população, porque são população do estado e que também faz parte dessa cidade de Tucuruí e das outras cidades, como Breu Branco e Baião. Então essas vilas foram totalmente afetadas diretamente com a questão da enchente. Essa enchente ela não foi muito demorada, mas ela durou em torno aí de uns 10 dias, mas ela deixou estrago de tudo. As lavouras, a mandioca, vocês vão ver aí na reportagem a mandioca, as casas, tudo que era do trabalhador foi perdido. E aí nós fizemos ofício pedindo a atenção da Defesa Civil do Estado para ver o que é que elas podem fazer para ajudar a população. Nós olhamos aqui em uma matéria onde o governador ele fala num valor de um salário mínimo para essa população. E aí até hoje nunca procuraram a gente, nunca procuraram esses ribeirinhos que estão aí sem nada, né? Então nós viemos aqui questionar sobre isso. Fizemos um ofício também diretamente para o Ministério de Direitos Humanos com a secretária Sandra Terena e estamos tendo contato com ela, estamos nos comunicando. Vamos ver se dá tudo certo, mas nós precisamos desse apoio diretamente para a população dessa região. Quais exatamente são as regiões, as localidades aí que estão enfrentando essas dificuldades? Começa da Queiroz Galvão, que são tudo ribeirinho ali, da Três Torres, Queiroz Galvão, Vila da Crioula, Vila do Tauá, Vila Muru, Vila Nazaré dos Patos, Vila Jutaí, Vila Matacurá, Vila Santa Maria do Andirobal, Rua do Fogo, o Joana Pérez, o Marizal, Anilzinho, a Caputeu, a Perdeneira. Essa população toda foi afetada com as enchentes, né? Nós temos nos ofícios aí, então todos eles vivem de agricultura e vazante. E a agricultura, como eles estão acostumados que é difícil ter enchente, eles não estavam esperando. E de repente perderam todos os seus cacau, sua plantação que foi plantada esse ano, o cacau já estava aí com uma boa altura de tamanho aí, foi perdido. E as lavouras brancas, que são lavoura que é de 6 meses, mas perdeu tudo, como o arroz, o milho, a mandioca, essas lavouras tudo perdeu. Então eles estão sem nada, porque o ribeirinho ele vive de pesca e de lavoura. No período da pesca, no período de defesa, eles não puderam pescar, quando eles plantaram. E agora veio a enchente e perderam tudo. Atualmente estão sem auxílio, no caso? Auxílio, nós precisamos que seja imediatamente visto. Eu creio que a Eletronorte ela é cúmplice diretamente com essas situações, porque é o seguinte, quando ela prende a água, se a água estivesse no percurso natural, ela não daria esse impacto tão grande, ela passaria direto. Mas quando eles prenderam a água que eles soltaram de uma vez, ela termina vindo inesperadamente e fazendo esses estragos todinho que aconteceu aqui. Então nós cobramos das autoridades, do governo do estado, nós cobramos do governo federal, nós cobramos também do governo municipal, né? Nós precisamos, o nosso advogado pediu que a Defesa Civil nos passe o documento que ela fez sobre a questão da enchente. Eu não sei, eu passei por Dinei, que é o responsável aqui da Defesa Civil, ele falou que quem deve ter feito esse documento foi a Prefeitura. Então nós precisamos saber desse documento, que é para nós poder estar entrando com uma ação pedindo o ressarcimento dessas percas e danos. Chega a 8 o número de envolvidos em morte e esquartejamento de adolescente em Tucuruí.
As investigações revelaram que, na verdade, 8 pessoas participaram desta ação criminosa. Um deles acabou se entregando aqui na 15ª Seccional Urbana de Polícia Civil. O outro foi preso aqui em Tucuruí e o terceiro foi preso no município de Cametá. O delegado Marcos André concedeu uma entrevista exclusiva à nossa equipe de reportagem, dando mais detalhes sobre as prisões. Cada dia, veio um fato novo e, em decorrência das investigações, nós conseguimos saber que tinha uma 8ª pessoa na cena criminosa. Diante disso, eu, a delegada Moema, os investigadores que estão acompanhando o caso, caímos em campo para confrontar depoimentos, para levantar informações, para contactar colaboradores, informantes, e conseguimos chegar no Marcineudo, o vulgo Júnior. E, tendo essa informação, conseguimos também um mandado de prisão preventiva dele, e foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva do Marcineudo Trindade, o Júnior, que seria a 8ª pessoa que participou desse crime macabro. Ele teria uma participação muito ativa também durante o crime? Sim, como todos os 8 que lá tiveram a participação ativa. A gente pode adiantar, basicamente, que todos participaram do tribunal, do julgamento, do tribunal do crime. Todos tiveram participação na sentença, quando ela foi decretada, que é assim que eles chamam, quando decretaram a menina de morte, todos eles estavam fazendo parte desse julgamento. Então, aí, todos já assumem um dolo, E, além disso, eles tiveram participação específica, que está ainda na investigação, que vai ser colocado quando for no momento do relatório, policial para a Justiça, mas todos tiveram participações incisivas, e o Júnior, que foi preso, foi um dos que também teve participação ativa e um dos principais envolvidos na cena criminosa. Delegado, agora nós tivemos, logo após inclusive a coletiva que ocorreu na última terça-feira, nós tivemos a apresentação de um dos acusados que se apresentou aqui na delegacia e tivemos na sequência a prisão do outro identificado como Palhaço, que foi preso em Cametá. Sim, a Polícia Civil, nesse momento eu queria aproveitar como diretor desta unidade policial para agradecer aos investigadores de polícia dos 2 plantões, do expediente, que ficaram diuturnamente, desde o crime até esta data, trabalhando no caso, confrontando informações, levantando o local do crime, conversando com informantes, e que, por causa do trabalho deles, juntamente com o trabalho da delegada Moema, que aqui está, que é a delegada presidente do inquérito policial, eu, como diretor, estava na coordenação desse trabalho, mas ela, que é a delegada responsável pelo inquérito policial, fez um trabalho brilhante. Ela, todos sabem que estava na DEAN até um dia desse e veio compor aqui a equipe com a gente, e já começou com o pé direito, já começou com um caso desse, conseguindo esclarecer todo o crime, conseguindo identificar e qualificar os 8 participantes, bem como conseguimos prender dos 8, 7. Como o senhor mesmo disse, após a coletiva que foi dada para os sistemas de comunicação na terça-feira passada, um dos participantes ativos da morte e do esquartejamento, o vulgo Barcarena, ao perceber que estava já encurralado pela polícia, a gente já tinha outros endereços dele, já tinha ido na família, então ele resolveu se entregar para a polícia, porque viu que o cerco estava fechado, e logo após acabar a coletiva, ele se entregou aqui na seccional da Polícia Civil, na terça-feira ainda. À tarde, no mesmo dia, o Palhaço tentou fugir da cidade, achando que estaria mais seguro, mas, mais uma vez, graças ao trabalho da Polícia Civil, e a colaboração dos parceiros também da Polícia Militar, que sempre está colaborando conosco, passando informações, nós conseguimos identificar e localizar o local onde o Palhaço estaria escondido na cidade de Cametá. E foi feito contato com a polícia local, e ele verificou que o cerco também estava se fechando, e dessa forma ele foi preso. Na terça-feira à tarde, após, no dia da coletiva, de manhã o Barcarena se entregou, à tarde o Palhaço foi preso. O que falta prender, já tem o cartaz de procura dele, já tem mandado de prisão preventiva contra ele, que é o Vitor, já foi circulado o cartaz de procurado, e ele é um foragido perigoso, participou, eu posso dizer que ele participou ativamente, foram um dos principais autores da morte e do esquartejamento, é uma pessoa fria, e que precisa também estar preso junto com os demais.
A conduta será individualizada de acordo com a participação de cada um. A conduta deles vai ser especificada pela participação de cada um, né? Em suma, eles vão estar respondendo por homicídio qualificado, né? Por vilipêndio a cadáver e por outros crimes que, na análise final, agora do relatório final, a delegada Moema vai estar fazendo um indiciamento completo da participação de cada um. O delegado Marcos André agradece o apoio da população. A população, como sempre, ela é muito importante. A polícia só, a gente sempre fala isso, ela nunca faz nada. Ela precisa da ajuda da população, da ajuda da imprensa. A Polícia Civil precisa se ajudar com a Polícia Militar, a Militar ajuda a Polícia Civil, nós ajudamos a Militar e assim vai. Precisa haver uma harmonia entre as instituições, né, entre os órgãos, entre a sociedade com a polícia, porque a sociedade é quem é a principal privilegiada, a principal beneficiada quando a gente tira um traficante, tira um homicida, tira 8 pessoas dessas que praticaram esse crime de homicídio, esse esquartejamento. Quando ele sai da sociedade, quem mais ganha, na realidade, é a sociedade. Então, é importante que a sociedade colabore. E também foi graças à participação de várias pessoas que colaboraram conosco que essas pessoas, esses 7 monstros, estão hoje presos e vão ser transferidos para o sistema penal para responder pelo seu crime perante a lei. E assim encerramos a edição de hoje de nosso TJ Regional, agradecendo a você o carinho e a audiência e a toda a nossa equipe pelo belíssimo trabalho no dia de hoje. Uma boa noite a você e até amanhã, se o Altíssimo assim nos permitir. Até lá!